Inconsciente coletivo e inconsciente individual, de Carl Gustav Jung. Você já teve a sensação de que certos símbolos, histórias ou emoções ressoam profundamente dentro de você, mesmo sem saber exatamente por quê? Já se perguntou por que mitologias tão distantes, como as gregas e as indígenas, compartilham personagens e narrativas tão semelhantes? Ou ainda, por que sentimentos como o medo do escuro, fascínio pelo desconhecido e a busca por um propósito parecem ser universais? Carl Gustav Jung, um dos maiores psicólogos da história, acreditava que isso não era apenas coincidência. Para ele, a mente humana possui camadas mais profundas do que imaginamos. Além do inconsciente individual, onde guardamos nossas memórias e experiências pessoais, há uma dimensão muito mais ampla e compartilhada por todos os seres humanos, o inconsciente coletivo. Mas o que isso significa? E qual a diferença entre o inconsciente coletivo e o inconsciente individual? Vamos explorar agora essas ideias fundamentais da psicologia analítica para que você entenda de uma vez por toda o que é o inconsciente individual e o inconsciente coletivo, segundo Carl Gustav Jung. Quem foi Carl Gustav Jung? Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço e discípulo de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. No entanto, suas ideias tomaram um caminho diferente do de Freud. Enquanto Freud acreditava que o inconsciente era formado principalmente por desejos reprimidos e traumas pessoais, Jung enxergava algo muito mais profundo e abrangente. Jung desenvolveu a psicologia analítica e introduziu conceitos inovadores como os arquétipos, a individuação e o inconsciente coletivo, que revolucionaram o estudo da mente humana e influenciaram diversas áreas, da filosofia à literatura, do cinema às religiões. Para entender seu pensamento, precisamos primeiro compreender a distinção entre o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente individual? O inconsciente individual é a parte da mente que contém tudo aquilo que experimentamos ao longo da vida, mas que não está acessível de forma consciente. Isso inclui memórias reprimidas, traumas, desejos ocultos e padrões de comportamento que adquirimos ao longo da nossa história pessoal. Por exemplo, imagine uma pessoa que sente medo irracional de cães, mas não se lembra de ter passado por nenhuma experiência negativa com eles. Esse medo pode estar associado a um trauma infantil esquecido ou a um evento emocionalmente intenso que foi reprimido e armazenado no inconsciente. Freud estudou profundamente essa camada da mente e propôs a ideia de que, ao trazer esses conteúdos reprimidos à consciência, poderíamos lidar melhor com nossos conflitos internos. Essa dimensão da psique pode ser comparada a um grande reservatório de experiências individuais que influenciam nossos pensamentos, comportamentos e emoções sem que percebamos. Diferente do inconsciente coletivo, que contém padrões universais e herdados geneticamente, o inconsciente individual é único para cada pessoa, pois é formado ao longo da vida, a partir das experiências e vivências pessoais. A formação do inconsciente individual. Desde a infância, nossa mente recebe uma enorme quantidade de estímulos, sensações e informações. No entanto, nem tudo é processado conscientemente. Algumas memórias são esquecidas, enquanto outras são reprimidas, especialmente se forem dolorosas ou conflitantes. Sigmund Freud, o mestre de Jung, antes da separação teórica entre os dois, via esse processo principalmente como um mecanismo de repressão de impulsos e traumas. Para Freud, grande parte do inconsciente individual era composta por desejos reprimidos de natureza sexual ou agressiva. Jung, por outro lado, acreditava que o inconsciente individual não era apenas um depósito de conteúdos reprimidos, mas sim uma dimensão dinâmica da mente, onde certos conteúdos emergem espontaneamente por meio de sonhos, símbolos e fantasias,
tentando se comunicar com a consciência. Segundo Jung, nosso inconsciente individual não só armazena experiências do passado, mas também influencia diretamente nosso comportamento presente e até mesmo nosso futuro. Os complexos psicológicos, as formas de expressão do inconsciente individual. Um dos conceitos mais importantes dentro do inconsciente individual junguiano é o de complexo psicológico. Um complexo é um conjunto de emoções, memórias, imagens e ideias associadas a um determinado tema ou experiência, que se organiza em torno de um núcleo emocional. Esses complexos têm origem em vivências significativas e podem afetar nossa personalidade e nossas reações de maneira automática. Por exemplo, complexo de inferioridade. Se uma pessoa foi constantemente criticada ou desvalorizada na infância, pode desenvolver um complexo de inferioridade, sentindo-se inadequada e insegura, mesmo sem perceber conscientemente a origem desse sentimento. Complexo materno ou paterno. Dependendo da relação que alguém teve com a mãe ou o pai, pode desenvolver padrões inconscientes que influenciam sua forma de se relacionar com figuras de autoridade, parceiros românticos e até com sua própria identidade. Os complexos não são necessariamente negativos, mas podem se tornar problemáticos se dominarem a psique de uma pessoa, levando-a a comportamentos automáticos e repetitivos. A melhor forma de lidar com os complexos é torná-los conscientes, trazendo-os para o campo da reflexão e do autoconhecimento. É aí que entra um dos métodos mais importantes da psicologia analítica, a individuação. O processo de individuação e a relação com o inconsciente individual. A individuação é o conceito central da psicologia de Jung. Ele define esse processo como a jornada em direção à totalidade psíquica, ou seja, tornar-se plenamente quem se é. O inconsciente individual desempenha um papel fundamental nesse processo, pois é nele que estão armazenados conteúdos que precisam ser integrados à consciência para que o indivíduo alcance um estado mais equilibrado e autêntico. A individuação envolve 1. Reconhecer os conteúdos inconscientes. Isso pode ocorrer por meio de sonhos, ativações emocionais, reflexões profundas ou terapia. 2. Aceitar aspectos reprimidos da personalidade. Muitas vezes, negamos certas qualidades ou fraquezas que fazem parte de nós. O processo de individuação exige que aceitemos e integremos essas partes. 3. Equilibrar as forças psíquicas. Ao integrar o inconsciente individual à consciência, desenvolvemos um ego mais forte e flexível, capaz de lidar melhor com desafios e conflitos internos. Um dos métodos que Jung utilizava para acessar os conteúdos do inconsciente individual era a imaginação ativa, técnica que permite dialogar com as imagens e símbolos do inconsciente por meio de visualizações e expressões artísticas. O inconsciente individual e os sonhos. Os sonhos são uma das principais formas de expressão do inconsciente individual. Para Jung, os sonhos não eram apenas manifestações de desejos reprimidos, como Freud sugeria, mas sim mensagens simbólicas que ajudam a equilibrar a psique. Por exemplo, se uma pessoa sonha repetidamente que está sendo perseguida, isso pode indicar que há um aspecto reprimido de sua psique tentando emergir. A perseguição pode representar um medo oculto, uma emoção não resolvida ou um complexo psicológico que precisa ser trabalhado. Interpretar sonhos com base no inconsciente individual pode fornecer insights valiosos para o crescimento pessoal e para a jornada da individuação. Conclusão sobre o inconsciente individual. O inconsciente individual é uma camada profunda da psique que influencia nossas emoções, comportamentos e percepções sem que tenhamos plena consciência disso. Diferente do inconsciente coletivo, que contém padrões universais da humanidade, o inconsciente individual é formado pelas experiências pessoais de cada um. Ele se manifesta por meio de memórias reprimidas,
complexos psicológicos e símbolos nos sonhos, afetando nossa forma de viver e interagir com o mundo. O processo de individuação, descrito por Jung, nos convida a explorar e integrar os conteúdos do inconsciente individual para alcançar uma vida mais plena e autêntica. Ao compreender como essa parte oculta da mente opera, podemos ganhar mais clareza sobre nossos desafios internos e encontrar caminhos para o autoconhecimento e a transformação pessoal. Se você já teve experiências marcantes com sonhos ou percebe padrões emocionais recorrentes em sua vida, isso pode ser um convite do seu inconsciente para explorar sua psique mais profundamente. Afinal, como Jung dizia, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Mas Jung foi além. Ele percebeu que, além dessas experiências individuais, existiam padrões universais que apareciam em todas as culturas, religiões e mitologias. Foi assim que ele chegou à ideia do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Diferente do inconsciente individual, que é único para cada pessoa, o inconsciente coletivo é uma camada mais profunda da psique, compartilhada por toda a humanidade. Ele não é formado por experiências pessoais, mas sim por conteúdos herdados, que fazem parte da nossa natureza como espécie. O medo do escuro e de répteis são exemplos clássicos do funcionamento do inconsciente coletivo e da herança psicológica ancestral que Carl Gustav Jung propôs. Para entender esses medos de forma mais aprofundada, precisamos analisar sua origem e como eles diferem de traumas pessoais armazenados no inconsciente individual. Medo do escuro, a herança da sobrevivência. O medo do escuro é uma reação extremamente comum em seres humanos e pode ser observado desde a infância. Em um primeiro momento, pode parecer apenas uma resposta emocional desenvolvida individualmente, mas sua raiz é muito mais profunda e remonta à história evolutiva da humanidade. Em tempos ancestrais, quando os seres humanos viviam em cavernas e eram vulneráveis a predadores noturnos, a escuridão representava um risco real de morte. À noite, predadores como felinos grandes, lobos e outros animais caçadores tinham vantagem sobre os humanos, que possuem uma visão noturna limitada. Como resultado, aqueles que sentiam medo do escuro e tomavam precauções tinham maior chance de sobreviver e transmitir seus genes adiante. Esse medo, portanto, não vem de um trauma pessoal armazenado no inconsciente individual, mas sim de um padrão psicológico herdado, presente no inconsciente coletivo de toda a humanidade. Ele se manifesta de forma instintiva, mesmo em pessoas que nunca tiveram experiências negativas diretas com a escuridão. Hoje, apesar de vivermos em ambientes seguros e iluminados artificialmente, esse medo ainda pode emergir na forma de ansiedade noturna, desconforto em lugares escuros ou até fobias intensas. Isso ocorre porque a mente humana carrega, em sua estrutura mais profunda, a memória ancestral de que a escuridão pode esconder perigos. Medo de répteis, uma resposta evolutiva instintiva. O medo de cobras e lagartos é outro exemplo clássico de um arquétipo do inconsciente coletivo. Assim como o medo do escuro, essa reação pode ser encontrada em diversas culturas e até em crianças que nunca tiveram contato direto com esses animais. Esse medo é explicado pela evolução da espécie humana. Durante milhões de anos, nossos ancestrais precisaram identificar e evitar animais venenosos para garantir sua sobrevivência. Em regiões tropicais e subtropicais, cobras venenosas eram uma ameaça real, e aqueles que desenvolviam uma resposta instintiva de medo tinham maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir. Estudos mostram que bebês e primatas possuem uma resposta automática de alerta ao verem imagens de cobras, mesmo sem nunca terem sido ensinados a temê-las. Isso sugere que esse medo não é apenas aprendido culturalmente, mas faz parte do patrimônio genético da humanidade.
A grande diferença entre um medo individual e um medo coletivo está no fato de que um trauma pessoal pode gerar um medo específico. Por exemplo, uma pessoa que foi mordida por um cachorro pode desenvolver um medo de cães, mas um medo coletivo, como o de cobras, pode surgir mesmo sem uma experiência direta. O medo de cair, um arquétipo do inconsciente coletivo. O medo de cair é um dos medos mais primordiais da humanidade. Diferente de fobias aprendidas ao longo da vida, esse medo parece estar presente desde o nascimento e pode ser observado até mesmo em bebês e outros primatas. Mas de onde ele vem? Carl Gustav Jung acreditava que certos medos não são apenas resultado de experiências pessoais armazenadas no inconsciente individual, mas sim padrões herdados coletivamente ao longo da evolução da espécie humana, alojados no inconsciente coletivo. O medo de cair pode ser um reflexo de um arquétipo que carrega a memória ancestral de tempos em que nossos antepassados dependiam das árvores para sobreviver. Origens evolutivas. Quando a sobrevivência estava no alto milhões de anos atrás, antes de se tornarem bípedes e passarem a andar pelo chão, os ancestrais dos seres humanos viviam em árvores, como muitos primatas ainda fazem hoje. Para esses hominídeos primitivos, a habilidade de escalar e se locomover entre os galhos era essencial para escapar de predadores e encontrar alimento. No entanto, quedas eram um risco constante. Um escorregão ou um salto mal calculado poderia resultar em ferimentos graves ou até na morte. Os indivíduos que desenvolviam um medo instintivo de quedas tinham mais chances de serem cautelosos e sobreviverem. Esse comportamento foi sendo selecionado ao longo de gerações, tornando-se um reflexo psicológico presente até hoje. Essa teoria é reforçada por experimentos realizados com bebês. O famoso experimento do precipício visual, conduzido por Eleanor Gibson e Richard Walk na década de 1960, mostrou que bebês humanos e até filhotes de animais evitam instintivamente superfícies que simulam um desnível profundo, mesmo sem nunca terem passado pela experiência de cair. Isso sugere que o medo da altura não precisa ser aprendido, ele já está programado biologicamente. O medo de cair na vida moderna. Embora os seres humanos modernos não vivam mais em árvores, o medo de cair ainda se manifesta em diferentes situações. Muitas pessoas experimentam desconforto ou mesmo pânico ao olhar para baixo de grandes alturas, mesmo estando seguras. Outros têm pesadelos recorrentes, nos quais caem de um lugar alto e acordam com um sobressalto, um reflexo do arquétipo do medo de cair. Esse medo também pode estar ligado a expressões culturais e simbólicas. Por exemplo, em muitas histórias e mitologias, cair de um lugar alto representa uma perda de status, poder ou controle, como no mito de Ícaro, que desafiou os limites da segurança e foi castigado com a queda fatal. Conclusão: medos universais e o inconsciente coletivo. O medo do escuro, de répteis e de cair são exemplos poderosos de como o inconsciente coletivo influencia nossas emoções e comportamentos. Eles não precisam ser ensinados e não dependem de experiências individuais para existir. Fazem parte de uma herança psicológica construída ao longo de milhares de anos de evolução. Jung acreditava que o inconsciente coletivo não era composto apenas de medos, mas também de símbolos, padrões e arquétipos que moldam nossas histórias, mitos e até nossas decisões diárias. Reconhecer esses padrões pode nos ajudar a entender melhor quem somos e por que sentimos certas emoções sem uma causa aparente. Por isso, da próxima vez que você sentir um calafrio ao apagar as luzes ou um arrepio ao ver um réptil, lembre-se, esse medo pode ser muito mais antigo do que você imagina. Jung acreditava que, assim como herdamos características físicas de nossos ancestrais, também herdamos padrões psicológicos, que ele chamou de arquétipos. Os arquétipos
São estruturas universais que moldam nossas percepções e comportamentos. Eles aparecem em mitos, religiões, sonhos e até na cultura popular. Vamos explorar alguns exemplos desses arquétipos. Arquétipos, os padrões universais da mente humana. Os arquétipos são símbolos e padrões comportamentais que aparecem repetidamente ao longo da história da humanidade. Alguns dos principais são: 1. O herói. O personagem que enfrenta desafios e supera obstáculos para alcançar um objetivo maior. Podemos ver esse arquétipo em figuras como Hércules na mitologia grega, Luke Skywalker em Star Wars ou Frodo em O Senhor dos Anéis. Segunda, a sombra. Representa os aspectos reprimidos e ocultos da nossa psique. É o lado sombrio da personalidade, tudo aquilo que tentamos ignorar ou esconder. Em histórias, ele aparece como vilões ou forças destrutivas. No cinema, personagens como Darth Vader ou Coringa simbolizam essa energia arquetípica. Terceiro, o velho sábio e a grande mãe. Figuras que representam sabedoria e proteção. O velho sábio pode ser visto em personagens como Gandalf e Dumbledore, enquanto a grande mãe aparece na figura de divindades maternas como Ísis, Maria e Gaia. Quarto, o Self, o arquétipo da totalidade, a busca pela integração e pelo equilíbrio interior. Representa o objetivo final do desenvolvimento psicológico, a individuação, ou seja, tornar-se plenamente quem se é. Esses arquétipos não são apenas histórias aleatórias. Jung acreditava que eles influenciam nossos pensamentos, emoções e escolhas, muitas vezes sem que percebamos. Eles aparecem em sonhos, fantasias e até em padrões culturais e religiosos, moldando nossa percepção da realidade. Agora, como podemos aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia? Como o conhecimento do inconsciente pode transformar sua vida? Compreender o inconsciente coletivo e os arquétipos nos ajuda a reconhecer padrões profundos dentro de nós. Muitas vezes, enfrentamos crises, inseguranças e desafios porque estamos desconectados do nosso próprio processo de individuação. Se compreendermos melhor os símbolos e padrões que influenciam nossas escolhas, podemos ganhar maior clareza sobre nossos medos, desejos e potenciais. Além disso, ao reconhecer a influência do inconsciente coletivo, podemos perceber como estamos conectados com algo maior do que nós mesmos, uma rede de significados e símbolos que une toda a humanidade. Concluindo, o inconsciente coletivo e os arquétipos de Jung mostram que não estamos isolados em nossas experiências. Existe algo profundo e universal que nos liga uns aos outros através do tempo e da cultura. Ao explorar o inconsciente, podemos não apenas entender melhor a nós mesmos, mas também encontrar caminhos para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. E você, já percebeu padrões recorrentes na sua vida? Sonhos, símbolos ou histórias que sempre voltam para você? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre psicologia e autoconhecimento. Até a próxima!